Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje, bom, é aquilo que eu digo pra vocês, né? Sempre que começa uma audiência, o caso inteiro se modifica. Muitas vezes porque tem boa orientação da parte dos advogados e muitas vezes também porque existem ali alguns excessos, pode acontecer, né? Excessos acontecem às vezes por parte da polícia, às vezes também coisas que não se provam verdadeiras e que depois aquilo se enrola e marca. Isso é basicamente o caso de Dia Cardoso, pelo menos como ele está agora, depois das audiências que começaram no dia 4 de setembro e se estenderam até o dia 9 de setembro. Então, temos atualizações para esse caso e aí uma discussão muito grande começou, principalmente depois que o Roberto Cabrini fez uma matéria em relação ao caso de Dia Cardoso, levantando pontos que, na verdade, não estão em discussão. Sim, principalmente ali a perda da vida da Dídia Cardoso, que não é uma questão no momento, não é um ponto no momento, não é uma investigação no momento. Vocês lembram quando eu fiz os vídeos que eu disse que aquilo mais parecia, sim, um grupo de pessoas que se juntam pra ficar, enfim, né, usar todo mundo junto. Quando o assunto é uso desenfreado de alguma coisa e uma família inteira, principalmente as pessoas ali que você mais confia, até tem uma certa dependência emocional, começam a fazer isso junto com você, como se fosse um aval para que você faça. A questão toda, e que a gente não pode esquecer, é que, mais uma vez, ressalto, como eu disse em todos os vídeos, que se Dídia Cardoso estivesse viva, Dídia Cardoso também estaria respondendo a este processo que está começando a ficar estranho. Preciso admitir para vocês que está começando a ficar estranho. Então esse vídeo está bem interessante, eu vou trazer um pouco, tá, dessas atualizações e também o que a gente conseguiu aí ter uma ideia do que aconteceu durante a entrevista do Roberto Cabrini, que também levantou ali algumas coisas, né, que de repente a defesa e também as pessoas que conhecem bem o caso ficaram um pouco perdidos, porque algumas coisas que foram levantadas não faziam muito sentido. Era quase como se o Roberto Cabrini quisesse arrancar uma confissão. Mas ele não conseguiu, tá? De jeito nenhum. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo. Deixa o like, tá, gente? Por favor. Logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Vocês lembram do vídeo dos irmãos Menendez que eu comentei que a minha primeira blusa que eu recebi da Insider foi uma blusa preta? Pois bem, eu tô usando ela hoje para mostrar para vocês como ela está um ano depois. Na verdade, um pouquinho mais de um ano depois, para que vocês possam ter ainda mais segurança quando eu digo para vocês que as roupas da Insider, elas não desbotam. Isso é uma coisa bem interessante. Pode ser que desbote daqui a alguns anos, pode até ser, mas ainda assim é uma certeza de que pelo menos um ano aí a sua blusa vai ficar aí intacta, porque é assim que eu sinto a minha, intacta. E sim, hoje a gente vai falar de Insider também, porque afinal de contas tem uma mega promoção rolando, já tem uma Black Insider acontecendo. E essa Black Insider, ela tá bem legal, mas muito legal mesmo. Acho que é o maior desconto que eu já vi aí acontecendo na Insider. O site, assim, tá com muito desconto. Tem muito desconto em kit, tem muito desconto em camisetas. E junto com o meu cupom, que é o cupom JOYCE15, você acumula esse desconto. Então, o que acontece? Você vai pegar o desconto que você vai receber da peça que já está no site e juntar com o desconto que vocês conseguem aqui com o cupom do canal. Lembrando que quando vocês fazem isso, vocês não têm ideia de como vocês ajudam o meu trabalho, porque várias pessoas que compram na Insider, que gostam da marca da Insider, vieram aqui do canal e vocês se sentiram influenciados de alguma forma pela essa pessoa aqui que sou eu. Então isso é uma coisa muito importante aqui para o nosso canal, este nosso humilde canal. E muitos de vocês já conhecem essa tecnologia incrível da Insider, que é essa praticidade na hora de você lavar as suas roupas, na hora de você escolher as suas roupas. São tecidos que não desbotam, que desamassam no corpo, são hidrorrepelentes e também tem regulagem de temperatura, ajudando você a passar o seu dia se sentindo muito mais confortável, porque ele vai ter sim uma ajudinha ali na hora de dissipar o seu suor, você se sentir muito mais confortável. Tem diversas cores, diversos modelos, feminino, masculino, roupa de academia, meia, tem de tudo por lá, sempre com esses mesmos benefícios. São roupas super fáceis de combinar, versáteis e que você pode levar por vários e vários anos, porque elas são roupas que não vão sair de moda e que você vai conseguir sempre combinar
sempre tá bem e sempre tá aí com roupas que são funcionais. Então agora eu vou pedir uma coisa para vocês, bebês. Entra aqui no link do canal, tá? Que já vai ser bem mais fácil para você. Você vai direto pro site da Insider e lá você escolhe as suas peças. Antes de finalizar, você vai lá e coloca o cupom JOYCE15 e aí você vai ter mais 15% de desconto, mesmo que as peças que você tenha escolhido já estejam com desconto. Agradeço a vocês, agradeço a Insider e agora vamos começar aí esta reviravolta. Assisti uma entrevista do advogado que está representando a Cleusimar, o Adhemar Cardoso, e explicando o que tem ali de errado com o processo. A gente tem que voltar naqueles vídeos, nos 2 primeiros vídeos que foram feitos da Dígia, porque é o seguinte, tem todo o contexto naquele outro vídeo, todos os vídeos que rolaram, inclusive aqueles vídeos que foram passados nos 2 primeiros vídeos da Dígia Cardoso, eles estão sendo usados em audiência, pelo menos foi isso que o advogado de defesa da família da Dígia, que está presa, inclusive ali, alguns colocam como se fosse o caso Dígia Cardoso, e eu vou explicar para vocês que não é isso que está acontecendo. Eu sinceramente admito para vocês que eu fiquei um pouco impactada com isso, porque eu tinha quase certeza, tudo que estava noticiando na mídia, tudo que estava aparecendo na mídia, que tudo era referente a Dígia Cardoso. Vocês lembram que tinha toda a questão da avó, aquela suspeita de que eles poderiam ter feito até alguma coisa contra a avó, e tinha essa questão toda de tinha uma empresa fornecedora. Entre esses rumores que foram entrando, tá, no caso da Dígia Cardoso, teve também a denúncia de um DJ. Esse DJ começou a ser ligado com essa questão toda de cetamina, e o que aconteceu foi que automaticamente eles ligaram o DJ, que era ali basicamente ali da região, ao grupo ali da Dígia Cardoso. Quando eu digo grupo, não tô falando que é uma quadrilha, não tô falando que é uma seita, não tô falando de nada disso, até porque quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a polícia, né? Então, assim, isso é uma coisa que vai ser um pouco difícil de conseguir dissipar. Só que até então, a gente vive num país onde você tem o direito de ter o seu culto. Ah, mas eles utilizavam cetamina. Sim, eles estavam fazendo uso de uma substância ilícita. Pois é, não é o que o advogado tem a dizer. E o que o advogado tem a dizer, na verdade, veio da perícia da própria polícia. Antes de Roberto Cabrini, sim, gente, Roberto Cabrini, ele foi até Cidade Nova, em Manaus, fazer basicamente ali uma cobertura do que estava acontecendo e falar Cleusimar e com o Adhemar, então a mãe e o irmão da Dígia Cardoso, acabou falando também com a funcionária do salão, e ele diz o seguinte, tá, aqui, os cabeças, tá, então é como se de repente, eu vou falar dessa forma, tá, o Roberto Cabrini estivesse afirmando uma coisa. Isso é muito complicado, principalmente porque assim, não se tratava disso. Eu acho que errou muito ali onde ele estava mirando, porque o que acontece? Quando o Roberto Cabrini chega para pegar a história da Dígia, a Dígia, tá, vou fazer aqui um disclaimer muito rápido, só para vocês se localizarem, caso, duvido muito, tá, mas caso vocês tenham se perdido, a Dígia Cardoso era a sinhazinha do Boi Bumbá. Teve toda aquela coisa que estampou a mídia praticamente do país inteiro, não sei nem se fora do país também, porque é uma festa folclórica muito conhecida. Muita gente tem muita curiosidade de saber como funciona, que acontece em Parintins. E aí o que aconteceu foi o seguinte, quando a Dígia Cardoso ela foi encontrada sem vida no dia 28 de maio deste mesmo ano, algumas pessoas da família dela foram envolvidas. Sim, principalmente as pessoas que moravam na casa dela, a mãe, o irmão, e vídeos bizarros começaram a circular na internet. Esses vídeos são falsos? Não. Talvez eles estivessem ali fora de contexto em relação às datas? Talvez, tá? E pelo que deu a entender na audiência, sim, tá? Foi o que aconteceu. Estavam fora de contexto, incluindo datas, tá? Datas muito anteriores ou datas que não tinha muita coisa a ver, como é um vídeo, tá? Um vídeo da Dígia que vocês lembram que eu comentei com vocês que a Dígia ela foi encontrada com um machucado na cabeça e tem um vídeo da Cleusimar mostrando aquele machucado. E o Roberto Cabrini, ele fez uma grande exploração dessa imagem. Muito sinceramente, desculpa, talvez até não tenha sido o Roberto Cabrini, mas sim a edição. Quando esse vídeo ele é mostrado para dizer que, de repente, a própria mãe da Dígia Cardoso tivesse feito alguma coisa ali contra ela, estivesse filmando aquilo porque ela tinha um comportamento bizarro. Desculpa, ela pode até no final pagar por outras coisas ou até pagar por nada, mas os vídeos são bizarros, as situações elas são bizarras, isso é ponto pacífico, até para o próprio advogado, tá? Então assim, o advogado também não acha que de repente a Cleusimar ela está no seu estado perfeito.
Pode ser uma tática de defesa? Até pode. Ali, sinceramente, eu acho que de fato tudo que acontecia ali chamava, né, substâncias ilícitas, como eu havia dito nos outros vídeos. Eu não acreditava em seita, eu não acreditava em nada disso. E é claro, todo mundo ficou conhecendo esse caso como sendo um caso que envolvia seita, que envolvia ketamina, né, que envolvia substâncias ilícitas, em um contexto familiar e que basicamente diversas notícias aí saíram, notícias de mídias oficiais dizendo aí que tinham pessoas aí sendo apontadas como tendo distribuído para Manaus inteira e diversas coisas ali que de fato, se a gente parar para pensar, falou no Instagram, né? Em setembro, os 10 envolvidos, porque são 10 pessoas envolvidas, tem as 4 pessoas ali mais próximas da Dígia, que é a mãe, o irmão, tem também o Atos, que era aquele coaching e preparador físico que eu mostrei para vocês lá como tava a perna dele e tudo mais. E tinha também o ex-namorado da Dígia, que segundo, né, o que é contado, o ex-namorado da Dígia, ele estava lá para ajudar a Dígia com toda essa questão aí da dependência com a ketamina. O que para mim é um pouco contraditório, porque segundo o que é contado também, é contraditório, mas é aquilo, é a palavra da mulher, a gente não pode questionar, mas é contraditório. Veja só, chamam ele para que ele fizesse ela parar porque ela teria saído de controle, mas ao mesmo tempo todas as pessoas da casa estavam ali em uso e ao mesmo tempo tem ali algumas, né, imagens que foram gravadas que Dígia tem até uma que foi mostrada, que a Dígia está no banheiro, segurando na pia daquele jeito totalmente enrijecida, como nós vimos aí no outro vídeo, que ela estava com o irmão em uma posição bizarra, uma posição muito estranha mesmo, que até algumas pessoas levantaram uma questão toda até que poderia ser incestuosa, e eu estaria sendo leviana se eu deixasse também essa história continuar se propagando, já que existe uma versão de defesa. As advogadas envolvidas, né, o grupo de advogados envolvidos, eles estavam meio que gerenciando uma crise, lembrando que parece que faz muito tempo que isso aconteceu, mas só tem 4 meses, então se a gente parar para pensar, tinha salão envolvido, tinha muita coisa envolvida. Parece que eles estavam muito endividados, inclusive, muitas dívidas, a ponto de terem que fechar 2 salões. Eles já estavam em uma condição, tá? Querendo ou não, ali uma condição financeira que já estava começando a ficar comprometida pelo uso, né? O uso de uma substância muito cara, mas muito cara mesmo. O próprio Ademar vai confessar ali pro Cabrini, vai contar ali pro Cabrini que ele percebeu que ele estava extrapolando quando ele viu ali, ele conseguiu verificar que ele tinha gastado 40 mil reais naquele mês, tá? Com essa substância, que eu não vou ficar falando toda hora aí pra gente não ter problema com a plataforma. Vocês lembram que o delegado responsável por fazer basicamente essa tal operação Mandrágora é o delegado Cícero Túlio. E o que acontece é o seguinte, o delegado Cícero Túlio, ele não é o responsável por investigar o que aconteceu com a Dígia Cardoso naquele dia. Segundo a família, a mãe e o irmão teriam tudo a ver com o que aconteceu, quase até como se eles fossem os principais responsáveis, e isso divide opiniões. Por quê? Todos estavam na mesma situação. A verdade é essa. Então, assim, nem sempre a verdade é aquela que a gente quer ouvir. Então, muitas pessoas estavam acreditando que quando essas pessoas foram presas, aconteceria uma investigação, ou já tinha acontecido uma investigação, apontando Cleusimar e apontando também o irmão Ademar como sendo as pessoas responsáveis por ter feito algo contra a Dígia. Ou até mesmo o Bruno, o ex-namorado da Dígia, que, como eu disse para vocês, estava na casa, inclusive acordou com ela sem vida, né? Ele estava dormindo com ela na mesma cama quando aconteceu o fatídico dia e a Dígia acabou perdendo a vida dela. Ele já teria se livrado do vício, mas isso também é muito contraditório, mas muito mesmo. Mas no momento é o que tem de prova e, querendo ou não, só pode ser colocado ali na justiça, a gente sabe. Você pode acusar, você pode colocar lá, mas você tem que provar. E é aí que as coisas começaram a se enrolar nesse processo de um jeito. De certa forma, acontece uma coisa ali em relação ao trabalho do Cabrini ultimamente, que é a falta de tempo. Então, o Roberto Cabrini, ele vai para os lugares, ele faz as investigações dele, né, e tal, do jeito que o Cabrini sempre fez. Gosto muito do trabalho dele, vocês sabem. Isso aqui é sabido por todo mundo que me acompanha, só que nesse caso foi muito complicado, porque ele chegou em um local e a impressão que dava é que ele não conhecia tão bem o caso. E ele começou a forçar uma situação, porque veja só, por que eu digo forçar uma situação? Porque veja, tinha advogado presente, tudo certinho, ele fez tudo como mando figurino, tá? Ele não fez nada de errado, só que simplesmente ficou na pergunta de
Quem tirou a vida de Dídia Cardoso? E a questão é que nem a polícia sabe responder isso. Conversa com a Cleusimar, e a Cleusimar, eu não sei se aquilo é tipo, muito sinceramente, eu não sei se aquilo é tipo ou se ela é daquele jeito mesmo. Quando eu digo tipo, tá, é como se fosse assim, tá fazendo uma cena, uma encenação, esse tipo de coisa. Por quê? O Ademar, ele é totalmente direto nas respostas dele. Ele é frio nas respostas dele. Ele chegou a dizer que ele usava as necessidades psicológicas, as fraquezas das pessoas para fazer dinheiro, para fazer um job. Seria basicamente isso, porque ele era um empreendedor. Roberto Cabrini chega e pergunta para ele, mas vem cá, então você quer dizer que fazer uma seita, sempre colocando a palavra seita ali, e estava te dando dinheiro, as pessoas enriquecem fazendo isso? E ele diz que não, que ele não tinha enriquecido fazendo isso. Só que agora a gente está aqui no Roberto Cabrini. E o Roberto Cabrini vai fazer algumas perguntas também muito pontuais na questão da moça, né? Que teria acusado o Ademar de ter feito ali coisas, né? Vocês sabem, com ela, que teve até a relação dela ter supostamente perdido um bebê e que o pai teve que tirar ela de lá. Foi aquela situação toda bem tensa. E ele diz que, na verdade, isso não aconteceu, que o que aconteceu foi que, na verdade, ela queria inventar essa história porque ela nunca esteve grávida, ela estava inventando essa história porque queria destruir ali o relacionamento novo dele, que inclusive ele já tinha recomeçado a vida, recomeçado ali, já tinha até filho e tudo mais. Acontece, bebês, que essa parte aí do Ademar foi uma parte muito, na minha opinião, chocante, porque ele falou bem na lata mesmo. O Cabrini meio que chegou com aquela certa amarra de, você vai me dizer a verdade, você não tem remorso e tal. E ele foi muito claro. Quando perguntado para ele, olha, você se arrepende de alguma coisa? Você não acha que vocês saíram do controle? Você não acha, quem você acha que tirou a vida da Dígia? E basicamente ele diz que quem tirou a vida da Dígia foi a própria Dígia. E ele não tá mentindo, porque Dígia estava fazendo uso dessas substâncias na mesma frequência que os demais. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: esse é o fim de uma pessoa que entra nesse ciclo que não vai acabar nunca. É cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E não adianta que se você estiver em um grupo onde todos estão fazendo a mesma coisa, não adianta você chorar. É aquele verdadeiro, você vai chorar e sua mãe não vai ver, assim. E no caso ali, a mãe estava junto. Então, todos ali estavam extremamente comprometidos. Achei o Ademar mais lúcido? Achei. Eu achei a Cleusimar um pouco ali meio aérea. Eu não sei se é o jeito dela, eu não sei se foi depois aí da substância, pode ser algum efeito de abstinência, eu de fato não sei. O problema é que ela estava assim voando, aconteceram coisas ali, perguntas que ela deu respostas que eu falei, meu Deus, complicada essa situação toda. Inclusive foi perguntado, lembra que tinha toda aquela polêmica em relação a ela, né, a mãe da Dígia ser a Maria, o Ademar ser Jesus e Dígia ser Maria Madalena? Pois bem, parece que isso não aconteceu, tá? Isso foi dito por pessoas terceiras e acabou sendo basicamente ali fomentado pela própria mídia. O advogado, meus amores, dessas pessoas, ele tá muito bravo, mas ele tá muito bravo, principalmente com as edições que foram feitas ali para colocar no dito episódio aí que se fala da Dígia. Primeiro começa com o título, né? No rastro de uma seita. Então, quando o Roberto Cabrini chega na cidade, ele tem acesso à casa. Então, a casa é mostrada. Foi uma surpresa para mim, porque eu não imaginei. Eu imaginei que a casa ela era muito suja e muito bagunçada, mas eu não imaginei que era assim tão bagunçada. Porque mesmo agora, que claro, né? A gente sabe que deve ter alguém ali morando, afinal de contas as coisas estão funcionando, tá tudo limpo, tá tudo arrumado, e que aquilo não era daquele jeito. Vazaram vídeos, vazaram coisas, inclusive tem toda uma situação de terem colocado coisas ali próximos, né, da cobra, para dar a entender que a cobra iria fumar. Então é toda uma situação que sim envolve, né, muita coisa ali complicada. Tinha toda a parte onde a dona Cleusimar estava totalmente ali fora de si, parecia de fato que a mulher estava possuída. E também, segundo Vanessa, pelo menos que falou com o Cabrini, ela acreditava, né, que é uma das pessoas também apontadas, segundo Roberto Cabrini, ela seria a terceira principal apontada, porque ela seria a pessoa que faria a conexão com todas as outras pessoas ali que vendiam a substância. Tudo bem, só que acontece que essa mulher ela foi muito categórica em dizer o seguinte, olha,
Ninguém era obrigado a fazer nada, a gente chegava na casa, acontecia, eles tinham um estilo próprio de viver, e isso o Ademar diz, que as pessoas se encantavam. O Ademar, ele é um pouco vaidoso demais, eu vou ficar no vaidoso porque eu não sou médica, então eu vou ficar no vaidoso. O que acontece, né? Ele gostava de mostrar esse estilo de vida, ele gostava de ostentar esse estilo de vida, e ele mostrava essa questão toda das cartas de Cristo, que fala, gente, o livro é um livro que fala de consciência crística, fala de muitas coisas, como eu falei já nos outros vídeos. Inclusive eu ouvi, tá? Não li, ouvi aí um pouco desse audiobook que tem aí disponível, inclusive na plataforma, que não fala nada referente a isso, tá? Não fala nada que seja de mal ou que faça você fazer uso de qualquer substância para você alcançar qualquer estado de plenitude. Só que acontece o seguinte, tem diversos áudios e diversos vídeos também, onde mostra a Cleusimar dizendo que a Dígia ia conseguir poderes. Você tá sentindo seus poderes e tudo mais. Se não fosse uma coisa trágica, seria cômica, tá? Porque é quase como se ela se divertisse com aquilo. Só que aí você para também com o segundo olhar e você percebe que essa pessoa tá completamente fora de si. Sim, ela tá carregando peso, ela tá fazendo exercício, enquanto a menina tá lá atrás totalmente travada. Ah, tinha que chamar uma ambulância, tinha que chamar alguém, concordo plenamente, se tivesse alguém ali que estivesse no seu estado normal. Não tô brincando, tá? Essas pessoas usavam muita substância ilícita e parece, tá? Porque agora temos laudos e é aí que mora todo problema, pelo menos para a investigação que foi feita. E eu vou trazer para vocês, porque afinal de contas eu tô aqui para isso. Então, voltando aqui na questão toda do Cabrini, porque depois vai conversar com o que eu vou contar pra vocês depois, tá? Cabrini fala com o Ademar, pergunta em relação à irmã dele, e ele diz o seguinte, que ele começa a mostrar as tatuagens, ele começa a mostrar as coisas, e ele diz como é que funcionava o lugar. Ele disse, olha, lá, porque começa a chamar de seita, ele diz que não era uma seita, era um grupo que pessoas se reuniam para fazer meditações e tinham como inspiração ali, tinham como uma forma ali de ter, como se fosse um livro ali que eles gostavam de usar ali nessa ritualística deles, porque não deixa de ser uma ritualística, tá? Pode não ser uma seita, mas sim pode ser uma ritualística, onde eles sentavam depois de tomar tal substância e ficavam ali até estarem em um estado de consciência onde mensagens chegavam. Então aí a gente já começa a entender o que rolava por lá. Então, segundo Verônica, Cleusimar, ela trazia como se fossem vidências, coisas do futuro e contava para ela, tá? Contava para ela e para outras pessoas e ela dizia o seguinte, e eu acreditava, porque tudo que ela falava para mim batia certinho ali nos dias seguintes, então eu comecei a frequentar também. E aí cai por terra aquela questão de que se você não usasse, você não podia trabalhar para eles, se você não usasse, você não podia estar próximo deles, não podia fazer parte da família, entre outras coisas. Isso significa que é totalmente verdade? Não. Isso significa que eles não conseguiram provar o contrário. E ali você está vendo a pessoa que disseram que estava sendo coagida, dizendo que ela não foi coagida, ela foi com as pernas dela. Inclusive, tem uma coisa que eu acho que é um bom momento para a gente falar sobre, porque eu já falei diversas vezes que algumas pessoas esquecem, né, certos assuntos, doenças que são muito complicadas, são muito complexas. Tivemos aí uns casos que são bem à parte dessa história, mas que envolvem pessoas que precisaram receber ali alguns órgãos e essas pessoas receberam eles contaminados. E isso casa com o seguinte assunto. Diversas pessoas estavam compartilhando seringas naquele local. Sim, diversas pessoas mesmo. O compartilhamento de seringas acontecia porque esse remédio precisava usar seringa de insulina. E seringa de insulina, para quem não sabe, é uma seringa cara. É uma seringa menor, é uma seringa mais fina, né? Afinal de contas, eu tenho uma mãe diabética. E aí o que acontece? As pessoas usavam a mesma. Tinha uma lá que meio que, várias pessoas usavam. E se a pessoa quisesse usar, meio que assim, a Cleusimar, ela deixava lá para quem quisesse usar. Ela disse que ela nunca foi uma pessoa que ficasse... Ela usou lá uma palavra que é muito regional, mas ela quis dizer que ela não era uma pessoa que escondia, que ela gostava de oferecer aquilo que ela tinha de bom e era uma coisa que ela acreditava que era boa e ela deixava para que as outras pessoas usassem. Lembrando, é uma substância muito cara, tá? Vide aí o que o próprio Ademar falou, que ele chegou a gastar 40 mil reais em um mês ali com esse vício e segundo ele, cada um comprava a sua. Então se cada um comprava a sua, meio que faz essa conta aí, ali tem pelo menos 3
que utilizavam e utilizavam muito. Bom, dito isso, Verônica tira basicamente assim a responsabilidade dessas pessoas sobre essa questão toda de influenciar outros. Não, as pessoas viam, segundo ela, né? As pessoas viam qual era o estilo de vida deles, que eles também não escondiam, então não era uma coisa, eles estavam sempre lá fazendo as coisas que eles sempre faziam, as pessoas iam chegando e eles não paravam, e as pessoas iam ficando curiosas, tinham suas fraquezas, tinham suas questões, não era ajudar. A palavra que o irmão da Dígia usou foi empreender. Sim, empreender com a fraqueza alheia. Foi aí que o Cabrini perguntou, tá bom, então, porque o Cabrini insiste em usar a palavra aceita, tá? Tiro a razão dele? Não, porque foi assim, querendo ou não, que a investigação correu. E o Cabrini usou a linha de investigação da polícia. Eu também acho que é sempre um primeiro ponto muito bom, até acontecer as audiências. Acho que um caso ele deve ser apresentado com a linha da polícia, mas é obrigação também de quem transmite prestar atenção na audiência, que é quando a gente também enxerga os erros da polícia. Como o Cabrini pegou toda a parte da investigação, ele até conversou e chegou já para conversar na penitenciária, ele foi até a penitenciária pela primeira vez. O que o Cabrini queria mostrar era o seguinte, ele queria mostrar que na verdade eles tinham uma seita, faziam uso de substâncias criminosas, né? Quando você tem principalmente em grande quantidade, até porque é por isso que eles estão sendo acusados. Sim, não tem nada a ver com a Dígia, não existe nada até o momento referente ao que aconteceu com a Dígia. Pode ser que futuramente surja, pode ser, mas já saiu um laudo em relação à Dígia. Inclusive um laudo com uma certa falha, segundo aponta o advogado. Eu acredito no delegado? Em partes. Eu acho que muita gente acabou se envolvendo nesse caso, muita coisa acabou não explicada, como a questão toda das seringas que foram retiradas do salão de beleza, onde, segundo o advogado, vocês sabem, a gente não pode ser ingênuo. Quando você leva coisas de lugares, você precisa ter cadeia de custódia. Eu canso de falar para vocês aqui, não importa o que for encontrado, se for rápido, se for devagar, precisa ser respeitada uma cadeia de custódia ou essa prova cai por terra. Ela pode ser anulada ou, na maioria das vezes, ela é anulada, o que traz um descrédito muito grande para a investigação policial. Então, erro de perícia, sabe? Perícia que acontece com a pessoa, sabe? Que não tá mais aqui, que acaba sendo feita errada. Como, por exemplo, acabou no caso do Henri, por exemplo, que eles colocaram lá que o menino tinha um olho castanho, colocaram que veio de outro hospital, então basicamente parecia que estava falando de uma outra, né, de um outro ser humaninho. Acontece que nesse caso aqui, no laudo da Dígia, não consta nada referente a, por exemplo, ela ter passado por alguma situação de negligência. Não, apenas abuso de substâncias ilícitas. E aí você para e pensa, tá bom, mas aí por que não chamaram uma ambulância? E eu digo para vocês, bom, estava para a Dígia, assim como estava para qualquer outra pessoa chamar a ambulância, porque no fundo todo mundo ali estava precisando de uma ambulância. Só que a polícia esteve no local. A polícia esteve no local 2 meses antes. E querendo ou não, se você acha que é considerado na justiça, né, que a tal ketamina, ela é considerada como foi afirmado por muitas pessoas em diversos veículos e pessoas aí entendidas que nessa situação era considerado sim, né, uma substância ilícita, negativo, não é considerado uma substância ilícita, mesmo se você estiver fazendo uso recreativo. Ela é uma substância controlada. O que aconteceu na audiência foi isso tudo acontecendo quase que simultaneamente com toda aquela matéria do Cabrini, o que fez isso virar assim uma coisa muito louca. Por quê? O Dr. Mozart, ele fala então com o Amazonas é assim, nada mais justo do que ter sido o primeiro lugar a falar sobre esse assunto, a ele ir até o lugar falar sobre o assunto, uma vez que eles são de lá e que também transmitiram isso basicamente desde o momento que aconteceu. Que é um advogado até mesmo pelo Roberto Cabrini, dito pelo Roberto Cabrini, que é um advogado de grandes casos, então pelo que eu entendi ele é muito famoso, eu muito sinceramente eu não conhecia, mas é uma pessoa muito lúcida, só que eu lembrei dele, gente. Ele é o advogado que estava com o Atos, lembra do Atos, aquele fortão? Acabou a luz, voltou a luz. Vocês lembram do Atos? Aquele fortão que eu falei pra vocês que foi se apresentar e que ainda tava vazando substância na camiseta dele, que tava com a perna toda machucada, que eu até questionei. Eu falei, meu Deus, mas se esse rapaz ele foi preso e as pernas dele estão nessa situação, que estavam muito machucadas, eu até cheguei a falar, nossa,
parece até aquelas feridas vasculares. E eu questionei quem teria filmado, porque eu disse assim, gente, é um pouco demais, porque eles colocam, né, foi uma coisa que eu estranhei muito, mas parece que eles fazem isso no Amazonas, que é colocar também ali como se fosse uma algema nos pés, então dos homens. E aí o que acontece é que ele tava com essas algemas aí nos pés e os pés estavam descalços com aquela situação das pernas, me deu um pouco de nervoso, achei aquilo um pouco demais, de repente esse homem precisava de um certo tratamento antes de acabar sendo preso, mas ok, é um lugar onde você pode pensar que sim, tem uma proliferação gigantesca de bactérias e aí a gente está falando de coisas que podem prejudicar muito também a própria polícia, porque vocês sabem que não importa quem é a pessoa, você pode estar colocando na cadeia o pior dos seres humanos. Ele é responsabilidade da autoridade, aquele homem naquela situação me deu um certo nervoso, só que pelo que eu entendi, quem filmou foi o próprio advogado dele, que é esse tal Mozart. E o Mozart Bessa, ele começa então cuidando da causa ali do Atos, porque ele já tinha sido advogado do Atos, ao que tudo indica ali, numa questão envolvendo a ex-mulher dele, que também teve todo um rolo, que parece que a ex-mulher dele também fazia uso, isso aí se prova mentira, então tinham muitas coisas, são muitas pessoas com suas histórias de vida. Ele teria sofrido um acidente, é o que o Bessa fala, tá? O Mozart Bessa fala, o doutor, que ele teria sofrido um acidente e por isso as pernas dele ficaram daquele jeito, que quase nesse acidente ele acabou perdendo suas pernas e que ele precisava fazer uma cirurgia e tinham várias coisas e que estava realmente complicado curar aquelas feridas. Porém, por incrível que pareça, ele conseguiu ali reverter aquela situação e o próprio advogado diz que não, as coisas estão boas, que ele já se recuperou muito bem, mas ainda precisa fazer uma cirurgia, então parece que já, né, tá tudo mais controlado. Só que aí ele também começa a atuar na causa, né, também do Ademar, junto com uma das advogadas, acho que é Rosângela, doutora Rosângela, que é uma advogada que acabou falando com a mídia de primeira, mas eu acho que essa parte, esse advogado Mozart Bessa, ele faz muito bem, ou melhor, ele faz bem pra caramba, porque ele explica muito bem e é assim que ele vai fazer no Amazonas, é assim, ele tem uma entrevista enorme, tem podcast, tem de tudo lá que vocês podem assistir e tá muito legal realmente. Eu só assisti a entrevista mesmo que eles estavam falando sobre o documentário do Roberto Cabrini. Teve, né, toda a questão do documentário, então o Roberto Cabrini foi até lá, começou a falar que ele iria falar com as pessoas e meio que assim, o advogado disse o seguinte, que ele aceitaria fazer, que eles aceitariam, na verdade, o Ademar não estava querendo, mas o Ademar acabou aceitando, só que exigiu que o advogado estivesse presente quando acontecesse, mesmo que, segundo o próprio Roberto Cabrini, eles tenham dito ao Roberto Cabrini que ele podia fazer assim a pergunta que ele quisesse, que eles iriam responder. E, de fato, eles responderam. A questão é, Roberto Cabrini, então, foca, né, primeiro, ele tem acesso à casa, né, de alguma forma ele entra na casa, mostra tudo, o quarto da Dilemar, que é a Dígia, quarto da Cleusimar, o quarto do Ademar, e vai mostrando toda a casa, uma casa bem grande, uma casa acho que com 4 quartos, 8 quartos, alguma coisa assim, era uma casa grande, mas não é uma casa bem cuidada, se você reparar assim, não é uma casa bem projetada, não é uma casa bem cuidada, mas ok, a casa é bem grande. E depois também vai contando como as coisas poderiam ter acontecido, que ela teria perdido sua vida às 4h30 da manhã, apenas 6h30 da manhã é que chega uma ambulância e que depois começa aí toda essa questão de investigação. E ele chama, inclusive, o local como se fosse assim, o QG de onde acontecia toda a questão da seita e tráfico. Então, assim, é complicado ali a situação, porque você já cravou que era ali toda a base, né? A base operacional da coisa toda era a casa da Dígia. E lembrando que essas pessoas elas ainda vão ser julgadas, então é bem complicado. É como eu digo, foi a mesma crítica que eu fiz em relação aos irmãos Menendez. Segura um pouco, as pessoas estão ali, estão tentando se defender. Eu acho que todo mundo tem direito à defesa, até porque essa investigação tá correndo de um jeito muito esquisito, mas muito esquisito mesmo, eu não tô entendendo mais nada. Bs, ouviram a palavra, encontraram essa substância naquele local, eles estavam ligando ao caso, só que aí não tinha ligação, isso ficava perdido, então diversas histórias iam surgindo e a gente só conseguia ligar a seguinte coisa, o que aconteceu com a Dígia com o que eles poderiam ter feito alguma coisa com a Dígia e que isso poderia ser provado. Aí vem o áudio da vovó, lembra que a vovó tinha toda aquela suspeita em cima da vovó, só que também não deu em nada, isso aí eu já tinha contado para vocês que eles já tinham descartado, não tocariam para frente.
talvez porque não quisesse fazer exumação, esse tipo de coisa. Tinham 3 divisões diferentes de polícia tomando conta desse caso, que teria sido deflagrada ali basicamente no dia que aconteceu essa coisa toda com a Dígia, que cuidava de substâncias ilícitas, né, e também seu transporte, vocês sabem, tudo isso tem um nome, então você acaba distribuindo, você acaba trazendo de forma ilegal, né, um tráfico e tudo mais, então tratava-se disso, e eles conseguem fazer isso na casa, tirando todas aquelas coisas, seringas, caixas e vidros, e depois no salão, que eles tiram aquelas seringas que eles alegaram que era shampoo. Acontece que eu tô pensando o seguinte, que tá acontecendo tudo de uma forma normal, tá vindo bagunçado pra gente, porque são algumas cenas que estão passando. Negativo, parece que a coisa foi desse jeito aí, então, não teve uma etiquetagem do tipo, olha, seringas do salão, seringas da casa, seringas do quarto da Dígia, seringas de tal lugar, precisa, tá, faz parte. E não foi feito, parece que, né, segundo o advogado, não foi feito essa tal, né, esse respeito aí à cadeia de custódia. E tem mais, teve muita questão de repente mostrar diversos e diversos vidros, onde alguns deles, ou alguma boa parte deles, estava vazia. Alguns outros estavam pela metade, podia ter ali alguns cheios, mas não eram tantos assim como deu a entender. Então, quando a gente vê foto, por exemplo, do caso, são várias caixas, assim, a coisa não aconteceu desse jeito. E tem mais, eles recebiam essa mercadoria a delivery, tá? Porque eles nunca saíram de casa, eles nunca usaram isso fora de casa, segundo alega Mozart Bessa. E a polícia também não tem nada que possa dizer sim, eles usavam fora, porque tem essa prova aqui que diz que eles usavam fora de casa sim, que eles criavam confusão no bairro, que eles faziam qualquer tipo de coisa que pudesse colocar ali, como se eles tivessem infringido qualquer norma, qualquer regra, qualquer lei, e basicamente eles faziam uso na casa deles. E tem um outro problema, e talvez isso tenha ficado um pouco estranho ali do lado de Roberto Cabrini. Existe o contraditório se o advogado ele se manifesta e traz um ponto, e esse ponto, principalmente eu trago o ponto do advogado, sendo, mesmo que não faça sentido, mas esse faz, tá? Por quê? Cadeia de custódia quebrada, tudo bem, mas isso não significa que eles não faziam? Não, não significa, mas na lei precisa ser respeitada. Tem uma outra coisa também, tá? E se eu contar pra vocês que no ranking ali de substâncias ilícitas que são consideradas ali de fato ilícitas, vocês estão entendendo, né, as substâncias que eu tô falando. Eu li do material de todos eles e vocês lembram que eu falei assim, nossa, que advogado estranho. E o cara não era estranho, ele era muito esperto, que é esse Mozart Bessa. Por quê? Ele, quando entrou com Atos na delegacia, ele disse o seguinte: Atos, tá vazando. E foi o advogado que falou isso. E ele disse sim, tá vazando porque ele acabou de se aplicar. Então ele não escondeu que o Atos tinha se aplicado. Eu achei aquilo um pouco estranho, mas agora eu entendi. Mesmo tendo sido feito de uma forma recreativa e responsável que levou a vida de uma pessoa, não é considerado uma substância ilícita. Ela é uma substância controlada. Não é crime porque ela não está nem mesmo ali no ranking de detecção quando uma pessoa faz um exame para provar o uso de alguma substância. Por que que isso aconteceu? Vocês lembram que o delegado tinha dito que eles teriam se apresentado a Cleusimar, o Ademar, eles estavam alterados. Eles estavam alterados, pelo menos visivelmente bem alterados, mas seria de ketamina. E ele sabia que sendo de ketamina ninguém poderia falar nada, porque quando você faz o exame para provar que uma pessoa se apresentou, né, foi até a autoridade policial alterada, precisa aparecer no exame. Então foi feito exame de todos eles, todos que foram envolvidos nisso tiveram um exame, um toxicológico, vamos falar dessa forma, onde apontou que não tinha nada. Cleusimar tinha um pouco de maconha no seu corpo, tá? Não tinha álcool, não tinha nada. Tinha a ketamina? Muito provavelmente, e muita ketamina, porque vocês lembram que ela chegou a tentar converter ali o próprio delegado? É real. Inclusive, o próprio advogado que está defendendo ela diz que ela já tem um grupo, inclusive na penitenciária, de pessoas que ela lê Cartas de Cristo. Deram de doação para ela livro das Cartas de Cristo. Por matéria do Cabrini, quando ela chega agarrada com o livro Cartas de Cristo. Então, assim, ela continua
com o mesmo pensamento, ela não mudou as convicções dela. Continuaram até fazendo exercícios físicos, foram improvisando pesos, improvisando diversas coisas e estavam tentando ter uma boa qualidade de vida. A Cleusimar, que tem 54 anos, ela está totalmente dedicada à parte de cuidar de horta, de animais, que tem ali toda essa parte ali de meio que de ressocialização ali no local, e várias detentas estão junto com ela, dando apoio para ela, principalmente quando a amiga dela lá do salão, que foi a gerente do salão, acabou sendo solta, né? Foi para casa de tornozeleira eletrônica, então ela ficou sozinha. Então essas pessoas acabaram dando apoio para ela. E no caso do Ademar, ele estava junto com o Atos. Os dois estavam na mesma cela. Ok, o advogado contando tudo isso, continua Roberto Cabrini lá, tá? Porque isso aí aconteceu em outro lugar. Tá ali o advogado rebatendo alguns pontos, toda essa matéria aí do Roberto Cabrini. Então, ele conseguiu acesso à casa, como eu disse para vocês, conversou com o delegado do caso e também foi ali tentar conversar com a Ademar e conversar com Cleusimar. Então, o ponto é, a imagem, a última imagem que quase ninguém teve coragem de reproduzir, foi reproduzido diversas vezes ali durante a matéria, o que eu achei bem apelativo, acho que não tinha essa necessidade, sei lá, só minha opinião, tá? Só minha opinião aqui de leve, porque assim, é pesado, foram os últimos momentos de uma pessoa, tem uma pessoa ali, né? Então, por mais que tenha acontecido tudo isso, ela estava lá numa situação em que ela tá segurando, de fato, não borrou o rosto, não borrou nada, ela era uma pessoa super vaidosa, então meio que, né, dá aquela chocada. Ele mostra também toda a fala, né, do ex-namorado dela, dizendo pra ela largar o vidro, e foi aquela coisa toda, larga o vidro, e ela tava com a seringa na mão, e aquela teria sido a última noite, porque no dia seguinte ele teria acordado e encontrou ela sem vida. Como isso aconteceu de fato, ninguém sabe, porque ele teria encontrado ela e, pelo que eu entendi, foi 6h30 da manhã com todo o restante da família. Mas o que aponta o laudo é que ela teria perdido sua vida às 4h30 da manhã. Então tinha uma lacuna de 2 horas, que também levantava alguns questionamentos do que poderia, por que, né, teria acontecido isso. E aí veio aquela coisa toda de que a Cleusimar estava tentando ressuscitar ela, e aquela coisa toda, que também nunca saberemos se aconteceu ou não. Pelo menos é uma coisa ali, né, que não vai dar para saber tão fácil. Enquanto o Roberto Cabrini tá lá, falando pra mãe, olha, mostrando aquilo ali, os últimos momentos, ela olha e parece que ela não tá conseguindo entender que é a filha dela. Ou ela não demonstra nenhum tipo de sentimento, desculpa, mas assim, tem que ser muito fria e ter um senso de sobrevivência muito grande. Tipo, eu não quero ficar presa, não vou ficar presa e eu vou fingir que isso aqui não tá acontecendo, porque é a filha dela que tá lá naquela situação. E ela tá vendo aquelas imagens, o Roberto Cabrini coloca pra ela e ela só diz o seguinte, é porque o ex-namorado dela, né, o Bruno tava lá e o Bruno tinha se prontificado a ajudar ela com o vício, porque o Bruno tinha parado o vício. Só que o Bruno também tem aquela questão da tatuagem e tal, fazia parte sim, inclusive tem umas conversas de, ixi, tem muita coisa, conversa de WhatsApp ali que mostrava que ele ainda era ligado, mas não fazia mais uso da substância. Então são coisas diferentes. Tinha toda aquela questão das cartas de Cristo, mas também tinha essa outra questão. E eu vou levantar uma terceira, tá? Que era sim um trabalho. A dona Cleusimar aí pudesse até tentar, sei lá, né, fazer alguma coisa, afinal de contas, se ela tem uma crença, ela é livre, quem sabe ela não estava aí para fundar, né, uma igreja, a igreja das cartas de Cristo. Pode ser, porque ela fala muitas vezes em expandir os negócios. Eles falam também, inclusive, o próprio Ademar fala em entrevista ao Cabrini que ele conseguiu ver na fraqueza das pessoas, falta das pessoas, uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ele é muito claro quando ele diz isso. Inclusive, enquanto a Cleusimar não demonstra nenhum sentimento, ela se esquiva das perguntas também, tá? De responder as perguntas. Então, quando é perguntado para ela como ela se considerava, o Roberto Cabrini queria saber, porque ele faz essa pergunta, se ela iria responder que ela se considerava Maria, como foi dito, né, por várias pessoas. Só que ela se esquiva e diz que quando ela fazia o uso e a meditação, ela meio que entrava no estado, era como se ela recebesse ali alguma, sei lá, alguma entidade, alguma coisa, né, falasse ali pela boca dela. E ela disse que, na verdade, isso tinha sido uma confusão, porque ela, em uma certa vez, ela tinha visto toda a vida da mãe dela, né? A mãe seria o quem? A vovó, né? A vovó que levantou aquela questão toda. Também foi perguntada em relação à Dígia, se ela tinha qualquer arrependimento, se ela não podia ter feito alguma coisa pela filha dela, se ela olhava aquela cena, ela não se arrependia de nada, e ela disse que
Não, que ela não se arrependia, que na verdade ela não tinha culpa, a culpa não foi de nada que eles fizeram ali. E lembrando, agora ela tá sóbria, tá? Ela tá sem uso de ketamina. Então, ela diz sobriamente o seguinte, que ela não se sente culpada, porque talvez ela tenha percebido que a coisa saiu de controle, mas ela não se sentia culpada porque ela tinha 32 anos e que ela não era mais uma criança, ela era dona do próprio nariz. E o Cabrini disse, mas você não viu que ela estava numa situação difícil, você não podia intervir? Ela disse, não, porque aí eu quebraria o livre-arbítrio dela, eu acabaria atravessando, assim, aí já começa um papo meio estranho, assim, um papo já quase meio que assim de seita também, tá? Então assim, fica complicado, tá sempre ali no limiar, né? Não consegue. Mas quem mais acaba extravasando esse comportamento, no meu ponto de vista, é o Adhemar. Aí é que surge uma frase complicada, porque o Roberto diz o seguinte para Cleusimar, fala assim, escuta, você não acha que você podia ter feito alguma coisa que pudesse evitar que a Dígia perdesse a vida dela? E a Cleusimar responde de pronto. Ela diz, não cai uma única folha que Deus não queira que caia. Seria basicamente isso. Então, nada acontece se Deus não quiser. Então, Dígia perdeu a vida dela porque assim Deus quis. Só que a questão é a seguinte, ela diz que tanto é assim que todos usavam a mesma quantidade e estavam vivos, e ela não estava viva porque era a vontade dele. Então, obviamente, ela não podia fazer nada em relação a isso. Sem derrubar uma única lágrima, tá? Uma única lágrima foi derrubada naquela situação. Então, ele questiona também em relação a ela ampliar os negócios, pergunta se era uma seita, pergunta se tinha distribuição, e ela dizia que não. Perguntou para ela se ela sabia quais crimes ela estava respondendo, e ela disse, bom, tem um pouco aí, tem alguns. E na verdade a gente sabe quais são, né? Tráfico e também associação e tudo que envolve o ilícito. O problema, bebês, é o seguinte, você só pode ter um processo relacionado a coisas, né, ligadas ao ilícito, artigo 33, artigo 34. O principal elemento para acontecer tudo isso precisa ter o ilícito. E acontece que a ketamina não foi considerado ilícito, não é considerado ilícito. Então, automaticamente, essas pessoas estão presas. Por quê? Porque essas pessoas fizeram mal à Dígia, foram negligentes com a Dígia. Isso não está em pauta. Talvez até tivesse que estar, mas não está. Se vocês pensam que está acontecendo qualquer audiência relacionada à Dígia, esquece. Não é assim que funciona, tá? Não está acontecendo nada em relação à Dígia. Inclusive, já saiu o laudo da Dígia. O caso da Dígia está parado. Essa questão que está acontecendo é a questão do uso, da suposta distribuição em massa e convencimento das pessoas a fazer uso e lucrar com isso e tudo mais. Só que assim, até essa questão de lucrar é complicado, porque eles estavam meio ferrados aí de grana, tá? Inclusive tiveram salões ali que fecharam, até pela propaganda negativa, também muita coisa. Então é aí que o advogado diz que não tem o principal elemento, que é a substância. Para acontecer tudo isso, teria que ter o principal, que é o elemento substância, e não tem. Então não tem como eles estarem respondendo por isso. Isso diz o advogado. E mesmo que naquela hora, quando ele diz isso, a gente fica assim, boca aberta. Como assim, né? É um remédio controlado, tá? É um remédio? Sim, é um remédio, é um medicamento, né? Mas é controlado. E aí, é a receita médica. Aí a gente fica sabendo os bastidores, né, dessa audiência, que é quando a gente descobre que tinha uma prima envolvida nessa situação, e essa tal prima parece que começou fornecendo receitas para eles, e o número de receitas foi aumentando com, né, a questão toda do aumento do vício, aumento do consumo, e aí ela decidiu que ela ia parar. Só que ela já tinha liberado uma quantidade muito grande de receitas médicas, em torno de 30. Justamente, inclusive, o canal tá aberto aí caso o Dr. Mozart Bessa queira falar com a gente. Teve um certo apontamento do Dr. Mozart que eu achei um pouco displicente da polícia. Por quê? Não fizeram um exame toxicológico, por exemplo, na Dígia. Então ninguém sabe como é que estava o sangue da Dígia. Eles chegaram à conclusão que a Dígia, ela teve edema, tá? Um edema cerebral. A conclusão final do laudo é causa indeterminada. Existe algum indício, né? Algum indício que poderia ter sido por abuso de substâncias, mas não tem uma certeza. Então assim, não tem um laudo fechado, tá? E isso também faz com que o laudo não seja fechado, o que é bem importante também, porque se surgirem novas informações, eles podem adicionar em relação à Dígia. Ele inclusive mostrou esse laudo no Amazonas. É assim, estava escrito o quê?
que ela inclusive estava até aparentando que não estava assim com um peso tão baixo, que ela estava com o seu peso, ela estava emagrecida, era assim que estava no laudo, que ela estava emagrecida, estava lá, mulher, 32 anos, emagrecida, então tá colocando tudo ali, tá? Deixando tudo certinho, todos os lugares que ela tinha marca de aplicação, marca de tudo, assim, estava colocado ali, mas que nada indicava que foi uma ação contundente, que alguém, né, fez alguma coisa com ela, não, tá? Então ninguém fez nada com a Dígia. A Dígia fez com ela mesma. E no fundo, se a gente partir do princípio, foi como eu disse desde o primeiro vídeo, se a gente partir do princípio, esquecer toda a magia da festa de Parintins, a Dígia era uma das pessoas que faziam este abuso todo. E talvez uma pessoa que não tivesse força física o suficiente para aguentar, né, essa questão toda aí do uso, porque isso vai variar muito de cada organismo e de repente ela não estava aí com o corpo tão nutrido, não estava no seu melhor momento aí físico e ela não suportou, mas poderia ter sido qualquer pessoa da família, qualquer pessoa da família. Então, talvez se tivesse acontecido com a mãe dela, com a Cleusimar, quem estaria presa seria ela junto com o irmão dela, porque isso aconteceu com a mãe dela e o escândalo seria o mesmo. Então, por mais que se ame a Dígia, se goste da Dígia, acontece que as coisas elas funcionam de uma determinada maneira. Você se envolve com uma substância e o caminho depois para deixar essa substância é um caminho longo, sim. Precisava de ajuda. A família dizem ali que a família tentou ajudar, tentou ali chamar a polícia inclusive foi até a casa, a polícia foi em abril na casa e muita gente inclusive se pergunta se queriam fazer essa operação, se tinham tanta certeza dessa questão de várias ligações, né, porque vai entrar mais gente. Tem toda a questão do pet shop, que era quem fornecia, que tem aí pelo menos mais 5 pessoas envolvidas. Inclusive o dono do pet shop, ele não ficou preso, tá? Ele foi lá, ele se apresentou, ele já saiu solto. Eu lembro dessa cena acontecendo, assim, eu lembro de assistir isso. Então, cara, não ficou preso. A primeira pessoa que foi solta, que foi a Claudiele, que saiu de tornozeleira eletrônica, porque ela tinha uma filha e tudo mais. Depois aconteceu um imprevisto ali e eles, enfim, queriam tirar a tornozeleira, depois ela acabou voltando. Enfim, tá solta, tá? Tá solta, aguardando em liberdade. O Emicley, que era da clínica, ele era funcionário da clínica, eu vou precisar ler porque é muito nome, tá? Ele também tá aguardando o julgamento em liberdade, afinal ele era funcionário, né, da clínica, mas também a gente tem que pensar, o cara é funcionário da clínica, quem é que vai saber para que a pessoa está comprando? Querendo ou não, uma receita deveria aparecer ali. Alguém estava passando essa receita, eu acho que isso seria bem importante, inclusive, de ser levantado. Se é que não foi, aí talvez o advogado poderia dizer melhor. O ex-namorado da Dígia também está aguardando, né? Na verdade, aguardando em liberdade, então sem tornozeleira, sem nada. E também o Marlisson. Vocês lembram do Marlisson, que era aquele cabeleireiro que dizia que era amigo da Dígia, que dizia que cansava de levar ela para passear, fazer caminhada com ela, essa coisa toda, ele também tá solto. E aí nós temos algumas pessoas aí que estão de tornozeleira, que é o caso, por exemplo, que quando eu falo aguardando em liberdade, é porque tá sem tornozeleira, mas tem também algumas pessoas que estão com tornozeleira, então ainda tem pessoas presas, mas as principais ali, o Ademar e a Cleusimar, porque teve aquela questão toda e o Cabrini vai falar isso para ela, tá? Vai falar para a Cleusimar que eles tinham descoberto que ela queria ampliar os negócios e ter ali meio que uma fonte de distribuição de ketamina, né? Usando, como se fosse um pet shop, usando ali e tal. Ele falou assim, e eu não acredito, já afirmando ali, né? Aquela coisa toda, que também é uma tática de investigação, uma tática de perguntas, enfim, ele é um jornalista investigativo. Então, ele pergunta para ela, e eu olho para você, eu não acho que você iria querer estar cuidando de cachorros. Ela diz, como assim não? Eu tinha um canil, tinha animais e tal, tudo bem, é questionável essa questão toda, principalmente das cobras, onde foi feito ali um vídeo, inclusive da cobra, né, enfim, fumando. A questão da Operação Mandrágora, que foi essa que colocou todo mundo na cadeia, e tinha uma que era dos animaizinhos, né, ali que cuida da ambiental, então tem toda essa questão. Já disseram que essas cobras estavam com uma pessoa, com outra pessoa, com uma funcionária, depois com uma certa protetora. E aí eu deixei a parte, sinceramente, do Ademar, assim, mais aqui pro final, porque é complicado. Tá complicada a situação dele, porque ele não vai parar o que ele tá fazendo. Seja lá o que ele acredite, seja lá o que esteja na cabeça dele, ele é um ser evoluído. Sabe aquele meme, só os inteligentes entenderão? Seria basicamente conversar com o Ademar.
ele começou a ser questionado. E aí foi uma coisa também que eu achei um pouco complicado. Eu acho que precisa ter um certo distanciamento. Cartas de Cristo é um livro que não fala de coisas do mal, mas não é necessariamente uma visão cristã normativa, podemos chamar assim. Eu não sei se essa palavra existe, se esse conceito existe, apenas alcançar, mas ser como esotérica, se é que isso existe. Acho que vocês estão conseguindo entender. Alguns aí já devem até ter ido procurar alguma coisa sobre o Cartas de Cristo. Então, o que acontece ele chega com o seguinte assunto, ele chega o evoluído da situação, tá? Ele conta, né, que inclusive ele tinha revelações, ele teve um sonho, ele tinha o número 28 tatuado, porque o Cabrini pergunta das tatuagens dele, e ele disse que um ano antes da irmã dele partir, teria tido um sonho onde ele via o número 28 e ele estava passeando por um lugar onde tinha um caixão. Ele não sabia quem era a pessoa, ele não via a Dígia ali, mas depois ele soube porque foi exatamente no dia 28 que a Dígia perdeu a vida dela. Então, naquele momento, ele entendeu. E ali ele já tá com um posicionamento, mesmo estando muito diferente, fisicamente diferente. Ele uso aí de substâncias que fazem muito mal e perguntam aí para ele essa questão toda da seita. E ele diz que aquilo nunca foi uma seita, mas ele conta as coisas que aconteciam lá. E enquanto a mãe dizia que eles nunca convenceram ninguém, eles nunca chamaram ninguém para fazer parte daquilo, ele diz o contrário. Ele diz que ele expunha o estilo de vida deles porque ele percebeu que podia ser uma boa forma de ganhar dinheiro. Desculpa, mas foi uma coisa meio estranha, porque assim, você ia ganhar dinheiro como com essas pessoas? Vendendo a ketamina ou, sei lá, começando a cobrar para participar das reuniões? Como seria isso? Mas foi uma coisa que de fato ele disse. O Cabrini diz o seguinte, então quer dizer que ter uma seita enriquece pessoas? Seria basicamente isso, né? Faz as pessoas ganharem muito dinheiro. E ele disse que não, que ele não tinha ganhado dinheiro com isso. Que ele tinha enriquecido, mas com negócios, com empreendimentos, porque ele era um empreendedor. Inclusive parece que ele tem negócios lá na Inglaterra, algumas coisas assim. Eu já tinha ouvido que ele tinha saído da Inglaterra, na verdade, porque ele teve problemas, né, com isso. Ele veio meio para se tratar no Brasil, mas parece que a história não foi essa. Ele veio porque quis. Vou dizer para vocês que ele foi grosseiro com o Cabrini. Ele foi arrogante, mas talvez ele seja dessa forma porque a postura dele sempre foi um pouco complicada. Então ele começa a dizer pro Cabrini que ele tem sim no peito dele, porque pergunta da tatuagem pai, mãe, vida, que era o que eles acreditavam ali, né? Pai, mãe, vida, cura, pai, mãe, vida, isso. Vocês lembram de tudo isso, né? Que já contei diversas vezes. Então ele diz o seguinte... Ele diz que ele tem aquela tatuagem e aí o Cabrini diz, nossa, mas parece uma coisa bem cristã, parece uma coisa muito boa. Só que tem uma serpente, você sabe o que significa essa serpente na Bíblia? E aí eu achei um pouco fora, sabe? Porque assim, você trazer uma coisa de, tá, mas e se ele não acredita na Bíblia? E se o livro sagrado dele é Cartas de Cristo? Uma coisa complicada, né? Mas tudo bem, ele ficou discutindo que um cristão olharia para aquilo e diria que aquela cobra não faz o menor sentido, que aquela cobra, ele quis dizer que significava o mal. E ele disse que não, que as pessoas têm as vendas nos olhos delas e que elas têm o direito, quando eu entrei com aquela, né, que só os entendedores entenderão, porque ele disse, só as pessoas que tiraram as vendas conseguiriam enxergar, tipo assim, só as pessoas, né, especiais conseguiriam perceber a mensagem e aquela coisa toda, e que, na verdade, uma cobra não é boa ou má, ela é apenas um animal como qualquer outro. A coisa toda, basicamente, da cobra ser uma coisa ruim, vem da mentalidade ali das pessoas, né, meio que assim, preconceituosas das pessoas, distorção das palavras sagradas, entre outras coisas. Então a coisa caminhou para um lado que eu falei, meu Deus, o ponto não é esse, né? Nenhum dos pontos é esse. Dane-se se ele decidiu tatuar o corpo inteiro escrito pai, mãe, vida, 50 cobras. O fato é o que aconteceu na casa. E aí ele chega e fala, ele toca no assunto, ele diz, você estava envolvido, quando você percebeu que as coisas elas tinham saído do controle e talvez ele estivesse esperando que o Ademar falasse, quando a minha irmã perdeu a vida, e não foi o que ele disse. Ele disse que ele percebeu que as coisas tinham saído do controle quando ele fez as contas na cela, tá? Na cela, ele já estava preso, então a irmã dele já tinha partido. E ele viu que ele tinha gastado 40 mil reais com essa substância, então ele disse, aí eu percebi que realmente as coisas tinham saído do controle. Assim, não se toca no nome da Dígia, é como se a Dígia simplesmente
não tivesse existido. A única coisa que ele diz é que quem tirou, porque é perguntado diversas vezes, né? Quem tirou a vida de Dija? O exagero e, segundo a mãe, a mesma coisa, tá? Que foi a perda de controle, foi a questão toda do uso exacerbado, mas aí tem os vídeos da mulher lá. Olha, Dija, a dia toda dura lá, né? Naquela situação que ela ficava, banheiro, mas tem vários, a gente viu ali um, mas tem outros, tá? Tem do banheiro, tem um monte de lugar. E ela dizendo, você já está conseguindo sentir os seus poderes? Você já está conseguindo sentir os seus poderes? Essa substância, ela causa alucinação. Então, provavelmente, ela tinha várias ali, né? Coisas aconteciam porque faz parte da substância. Realmente, eu achei que os elementos, eles estão muito bons. E eu fiquei um pouco, assim, impactada em saber, por exemplo, que a Dija não tem um toxicológico. Tá? Talvez aí tenha sido uma das coisas que eu mais fiquei impactada e que nada dessas audiências, dessa coisa toda, tem relação com a Dija, gente. É muito complicado. Como é que você pode estar sendo, de repente, ali colocado como se você fizesse tráfico de substância ilícita, se não tem a substância ilícita, tá? A gente entende que é ele. Talvez o próprio advogado entenda. Só que acontece que é descrito, que ele é reconhecido, tá? Como remédio, ele é reconhecido como um medicamento de tratamento. Ele é um anestésico de cavalo. Seria basicamente isso, tá? Dependendo da dose, ele pode dar ali deixar o cavalo mais lento, deixar um animal mais lento, mas ele é isso, um sedativo de animal. Então, basicamente, isso não foi colocado ali, não colocaram entre as substâncias. Deveriam ter atualizado. Qual é o critério para isso? Ninguém sabe. O que o advogado sabe é que não está na lista, e se não está na lista, não é uma substância ilícita. Então, vocês conseguiram entender que, de certo modo, ele também tem a razão dele? Agora, tem toda uma questão de por que ninguém mais falou da avó. Tem várias questões que eu, sinceramente, fiquei em dúvida, que eu gostaria de fazer aí algumas perguntas, mas não perguntas rasas do tipo, não, isso já foi descartado, tá, doutor, mas por quê? Porque ele é muito bom nisso, ele saberia responder, né? Ele saberia responder aí por que não. Tem toda uma questão também de delegacia, foi quando levantou minha lebre também, tá? Porque sabemos disso, uma certa tendência aqui no Brasil a quando um caso é midiático, ter uma certa, né, disputa por esses casos. E esse foi um caso midiático, tanto que esse delegado aí, ele ficou bem conhecido. E um delegado muito bom, tá? Diga-se de passagem, nada contra o trabalho do delegado. Tiveram ali suas falhas, como por exemplo, eu tenho certeza que esse advogado vai bater na cadeia de custódia. Ele vai fazer isso em júri popular? Não, porque não tem júri popular de nada contra a vida, tá? Nada que aconteceu com a Dija tá envolvido aqui. Então vai ser uma sentença comum, tá? Dada por um juiz e agora é o caminhão de gás que tá passando e o meu gás tá acabando. No caso, o meu gás aqui do corpo em relação a essa situação toda. Então eu achei incrível a forma com que foi totalmente aberto esse caso pelo advogado, com muita honestidade, inclusive até muitas vezes deixando claro que, né, a Cleusimar, ela tem os seus momentos ali que de repente não passam, né, tanta credibilidade, talvez até tenha, né, ele fala muito sobre a personalidade dela, o jeito dela, e ele deixa isso muito aberto. Então, no Amazonas, assim, tem muita coisa, claro, não assisti tudo, porque é tudo muito, né, detalhado cada ato, e claro, eu não tô fazendo um podcast, também não vou tirar o trabalho de outras pessoas, então assistam, porque vocês vão ficar assim, impactados com as coisas que o advogado vai falar, tá? E não é historinha, não. Vocês podem consultar, porque é real. Eu fiz isso, tá? Anotei aqui várias coisas, para consultar. Será que esse advogado tá falando a verdade? Fui lá ver. Será que esse advogado tá falando a verdade? Fui lá ver. Será que não é considerado substância mesmo? Não, fui lá ver. Não é mesmo. Mas em nenhum momento, em nenhuma quantidade, de nenhum jeito. Não, de nenhuma quantidade, de nenhum jeito. A única coisa que entraria é a forma ilegal de se conseguir. Encerrando essa parte de Cabrini, que fez, né, ali, tava tentando ali meio que dar até uma força, vamos colocar assim, para a causa de, não, eles são uma seita, né, que acaba distribuindo uma seita perigosa, que pode estar fazendo mal para as pessoas. Tinha um ar disso, complicados. Quando, na verdade, o que eu sempre disse para vocês, um grupo de pessoas que se juntam e começam, né, a usar todo mundo junto, como uma pessoa que tem um vício sabe muito bem, né, que as coisas elas são um pouco mais complicadas. Então, Dija, no fundo, se ela estivesse aqui, ela seria mais uma pessoa sentada ali no banco, ela seria mais uma pessoa envolvida na Operação Mandrágora. Só que aí a gente nem sabe se isso teria acontecido se não fosse a Dija. Por mais que tenham dito que já tinha toda uma movimentação, é sempre incrível como, assim como nos filmes de Hollywood, parece que a polícia sempre chega depois.
né? Se já tinha uma operação para acontecer, ela aconteceu justamente no dia, basicamente, que tinha acontecido o que aconteceu com a Digi, e dizer que aquilo já estava para acontecer há muito tempo, então, né, fica complicado, né, de todos os lados, e aí a gente não pode reclamar também quando o advogado de defesa questiona. E ninguém tá falando que eles são pessoas que são bons, ruins, não, a gente tá falando de justiça, então assim, pode ser a pior das pessoas, não importa, se não foi aquilo que ela fez, ou o contexto é errado, ou a forma que foi ali feita toda a investigação, ela estava errada, a gente precisa contar com isso, porque isso não se sustenta, tá? E, mas aí eles poderiam conversar no tribunal do júri. Não tem tribunal do júri, entenderam, gente? Não tem, essas pessoas não estão respondendo por Dígia. A única pessoa que perdeu a vida foi Dígia e ninguém tá respondendo por isso e não vai, porque no fundo, se a gente parar para pensar, foi uma, né, ela acabou tendo uma overdose. Qualquer um ali poderia ter. Aquele dia que passou o vídeo, não era só ela que estava naquela situação totalmente parada e né, enrijecida. Não, o irmão dela também estava e a mãe estava tirando sarro ali. A aura é um pouco perversa, porque ela tá vendo que os filhos estão daquele jeito e ela tá se divertindo. Essa senhora, ela um dia talvez caia na realidade, eu não sei como é que funciona a mente dela e eu também não quero saber. Só que assim, é muito fora mesmo, muito fora da realidade. Porque para você provar que uma pessoa ela cometeu um crime, deve, né, ser investigado e também deve ser apresentado provas para que essas pessoas sejam presas. Vocês estão conseguindo entender essa questão toda? Só que aí eu me peguei em outra coisa, tá? Que é um outro caso que não tem nada a ver, mas que eu lembrei, que foi o caso do Daniel Mastral. Vocês lembram que eu falei para vocês que tinham ali alguns processos, né, em relação à esposa dele e tudo mais, e tinha uma questão toda dele ter conseguido remédios, de repente sem receita médica, ou com receitas médicas que não eram dela, e que ele estaria respondendo por isso, né, porque seria como se fosse ali a mesma coisa, né, você conseguir de forma ilícita isso, e o nome disso é tráfico, né. Então, o que acontece? É aí que eu vejo que não daria em nada, porque se a própria ketamina não deu em nada, acredito que nenhuma outra medicação que ele tenha conseguido, né, que existe uma grande questão, que não importa no momento, porque também acabou o processo, ele não está mais entre nós, mas a questão toda é que também não valeria nada, porque se usar esse mesmo, aí é que veio a minha dúvida, porque se eles estavam acusando, o Ministério Público estava acusando, né, basicamente seria isso, existe lá, tá no processo, o processo é público, vocês podem consultar. Então tá dizendo lá que ele responderia por isso, era remédio. Se você tá, mas a quantidade que ele deu poderia ser grande, mas aqui também o que poderia ter prejudicado era a quantidade e não tá sendo considerado nada. Que não cairia no mesmo terreno foi uma dúvida que eu fiquei, tá? Uma coisa que eu lembrei, pensei, porque eu não imaginava que daria nisso, sinceramente, não imaginei, foi uma surpresa e talvez tenha sido uma surpresa também para a promotoria e para muitas pessoas aí, porque eu sei que para a população a surpresa foi uma só, não ter sido, o julgamento não ter sido direcionado à Dígia, tá? Depois tem toda uma questão dos salões, porque ainda tem herança da Dígia, né? A Dígia deixou bens, e um desses bens aí era essa questão toda do salão, mas parece que as condições ali do salão não estão boas, inclusive fecharam aí 2 dos salões, só tem um funcionando. A casa, estranhamente, não é deles, parece que tá alugando, então não sei se era alugada, ou se eles colocaram para alugar porque de repente eles precisam do dinheiro nesse momento. Um pouquinho aqui do que eu falei relacionado ao Dr. Moser é referente a essa audiência que aconteceu em setembro, tá? Então, os dois permanecem presos e a única coisa aí que a gente se pergunta é se as circunstâncias são essas e não tem nada de fato que os incrimine, a substância não se trata de uma substância que leva à cadeia, nem a distribuição, empréstimo, doação dela leve uma pessoa à cadeia, não há nada que os deixe preso, porém eles também não soltam, e aí a gente não sabe, e eles sempre meio que dão aquela colocada, não, mas vamos ver se a gente acha outros elementos. O promotor é o promotor André Virgílio Berlotta, então esse promotor ele teria tomado essa decisão, um juiz assinou, então a gente tem que se perguntar, né? Até nessa hora eu ainda, né, trouxe 2 lados, trouxe da mídia aberta e trouxe do jornalismo independente e a gente já viu que os resultados foram bem diferentes. Um caso que foi estampado em praticamente todos os portais, em todos os lugares, todo mundo falava de caso de Dígia Cardoso aqui em São Paulo, então foi um caso e tanto. E assim como eu sempre faço com muito, muito, muito carinho, a excelente entrevista do Amazonas é Assim
com o Dr. Mozart Bessa, que foi muito bom. Na verdade, foi bom a beça. E tem muito mais, porque tem acho que mais uns 5 podcasts que eu ainda não ouvi, que é com o mesmo advogado. A luz continua falhando, que é com o mesmo advogado, mas eu realmente não iria conseguir colocar tudo isso em um vídeo. É muita informação, esse caso tem muita gente, é muito grande, deu até um certo medinho. Obrigado, gente, obrigado por ter segurado aqui na minha mão e ido comigo até o final nesse vídeo. Deixem aqui embaixo o ponto de vista de vocês, se vocês contavam com essa, porque sinceramente muita gente foi pego de calça curta e eu gostaria muito de saber qual a opinião de vocês. Só vamos tomar um pouco de cuidado aí com as palavras, porque a gente sabe que a plataforma é tão frágil, então vamos tomar um pouquinho de cuidado. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, bebês. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!